Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube, diretamente para você, que tem todo o interesse nas questões do direito, em aprofundar e melhorar o seu conhecimento acerca do direito em todas as suas áreas, todos os seus ramos. É uma grande satisfação, é um prazer estar aqui diretamente com você, que está ligado hoje para um tema importantíssimo, um tema de agora, o tema na área do direito notarial e registral. E, para tanto, foi convidada, e para nossa satisfação, nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite a doutora Natália Soller, que vai nos apresentar hoje o tema compromisso de compra e venda, análise notarial e registral. Eu sou Alexandre Mendes Hakimi, sou professor aqui no Damásio Educacional e estarei com vocês fazendo a apresentação em conjunto com a nossa professora, nossa querida professora Elaine Cristina Pardi Domingues, que também está aqui conosco de forma remota neste momento. Professora Elaine, olá, tudo bem? Olá, professor Hakimi, meus cumprimentos, professor. E Ok. cumprimento também aqui todos os que estão conectados aqui conosco. E meus especiais cumprimentos ainda à professora Natália Soller, que hoje ministrará uma aula especial sobre compromisso de compra e venda, análise notarial e registral. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz de poder dar uma aula para a Damásio, porque eu sou graduada e pós-graduada pela Damásio, né? Terminei o curso em 2018, fiz a pós até o ano passado, então fico realmente muito feliz de poder participar na faculdade onde eu fiz todo o meu curso de Direito. Muito obrigado, professora Natália Soller, pela sua gentileza em estar conosco nesta aula especial sobre o tema compromisso de compra e venda e uma análise notarial e registral. A nossa palestrante de hoje, ela é advogada, é mestranda em Direito Romano pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é pós-graduada em Direito Notarial e registral, aqui pelo Damásio Educacional. Não esqueçam, o Damásio Educacional possui inúmeros cursos de pós-graduação, dentre eles, destaco aqui aos senhores o curso de Direito Notarial e Registral, um curso importantíssimo. E eu quero aqui também fazer referência, doutora Natália, me permita, a um dos grandes professores no país, e aqui nosso professor também, no Damásio Educacional, o professor Vitor Kimpel, uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade em direito notarial e registral do país. É uma grande alegria e satisfação tê-lo aqui no nosso corpo docente, do Damásio Educacional. O professor Vitor Kimpel, que inclusive tem a obra mais completa sobre direito notarial e registral do país, que é o Tratado de Direito Notarial e Registral, pela editora YK, em volumes. Vale a pena você conhecer, você pesquisar, você adquirir esta obra para entender em profundidade a respeito desta temática, desta área, portanto, que é o direito notarial e registral. Eu não poderia deixar de destacar aqui, você que está nos assistindo agora, você não se inscreveu no canal da TV Damásio? Não, imagina, inscreva-se agora, imediatamente, não perca tempo, inscreva-se agora no canal da TV Damásio aqui no YouTube e também clica lá no sininho para você poder ser notificado, ser avisado de todas as aulas, todos os eventos aqui do canal TV Damásio para você. Então não esqueçam. E agora, de pronto, portanto, eu passo a palavra em definitivo à nossa querida professora Natália Soller para a sua exposição. Repito o tema: compromisso de compra e venda, análise notarial e registral. Professora, tem a palavra. Obrigada, professor Hakimi, professora Elaine. Agradeço mais uma vez o pessoal do estúdio aí também que está dando suporte. Então, hoje eu quis trazer o tema do compromisso de compra e venda, principalmente porque é um dos contratos mais utilizados no nosso dia a dia, então acho que é um tema bem pertinente para todos que pretendem atuar na área do direito, em algum momento vão se deparar com esse tema, e eu queria trazer alguns aspectos do direito notarial e registral, não só analisar o compromisso de compra e venda dentro do direito civil,
como é feito na grande maioria das vezes, quando a gente estuda na graduação, eventualmente uma pós. Então, quero mostrar um pouquinho disso para vocês. Inclusive, aproveito para salientar que é um pedacinho da minha aula, usei como base, inclusive, o livro do professor Victor Kempel. O professor Victor Kempel é praticamente meu mentor. Eu trabalho com ele há muitos anos, desde que eu estava ainda na graduação, comecei como estágio e tenho o prazer de continuar trabalhando com ele. Então, vou falar um pouquinho para vocês. Inicialmente, para a gente entender o compromisso de compra e venda, então entender da onde ele surgiu e como que ele é utilizado no Brasil, é muito importante a gente entender os sistemas registrais. Isso acho que é um ponto que, de uns anos para cá, todos os estudiosos do direito notarial e registral têm ressaltado isso de uma forma mais enfática, por quê? A gente nunca aprende qual é o nosso sistema, como que é o nosso sistema de registro da propriedade imobiliária no Brasil. Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês. Eu vou fazer uma breve análise dos sistemas da Civil Law. Então, basicamente, os sistemas adotados na Europa e os sistemas adotados na América Latina, que são os mais, que têm mais afinidade com o nosso direito atual. Bom, dentre os sistemas de registro imobiliário, sistema de transmissão da propriedade, na Civil Law, nós temos 3 espécies: sistema do título, modo e sistema do título e modo. Vou explicar brevemente cada um deles. Basicamente, o sistema do título é aquele em que o contrato é suficiente para realizar a transmissão de um direito real, tanto os direitos reais como um todo e direito real como propriedade imobiliária em si. Então, nesses países que adotam o sistema do título, tais como Portugal, Espanha, França, o mero contrato entre as partes, desde que seja feito na forma prevista em lei para eles, aqui no caso seria a nossa escritura pública, mas cada país tem a sua regulamentação, desde que seja feito o contrato nos modos previstos em lei, ele é suficiente para realizar a transmissão desse direito real. Já no sistema do modo, que é essencialmente alemão, isso é importante de destacar, até porque o sistema alemão ele é bem diferenciado, e ele já vem se desenvolvendo há muitos anos, desde 1500, mais ou menos. Nesse sistema, não é necessário um contrato para a transmissão da propriedade. Na verdade, o que acontece é uma manifestação da vontade da transmissão no ofício de registro de imóveis. Então, é essa vontade, a manifestação dessa intenção das partes em transmitir a propriedade é suficiente. Justamente porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, há uma desvinculação do negócio obrigacional com o negócio real. Então, as partes não precisam fazer um contrato para transmitir a propriedade, ainda que essa transmissão deva ocorrer de alguma forma prevista em lei, então seja por uma compra e venda, uma doação, a constituição de um usufruto e assim por diante, não é necessário que elas façam um contrato prevendo toda essa parte obrigacional, primeiro, para que elas transmitam esse direito real. E, por fim, o sistema do título e modo, que é o nosso sistema adotado aqui no Brasil, é necessário os dois. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer um contrato, pegar esse contrato e levar a registro no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis. Então, a nossa transmissão imobiliária, ela só ocorre quando é feito um contrato e esse contrato é efetivamente registrado no cartório, na servente extrajudicial. Se nós não fizermos esse registro, o contrato não serve de nada. Então, nós temos essa necessidade de 2 fases. Ainda dentro dessa análise dos sistemas, nós devemos analisar que os sistemas registrais da Civil Law, eles são regidos por esses 6 princípios. E eu coloquei 2 colunas justamente porque esses 3 primeiros contrapõem os 3 da direita, né? Esquerda e direita, eles se contrapõem. Então, existem pelo menos 3 princípios dentro de um sistema, seja título, modo ou título e modo, e essa combinação que eu coloquei, ela nunca vai coexistir, certo? Então, vamos lá. Vou explicar que acho que vai ficar um pouco mais claro, até porque é uma análise que, dentro do direito brasileiro, e eu digo isso porque
nós participamos muito aqui da pesquisa para a tese de livre docência do professor Vitor Kimpel, que foi justamente sistemas de transmissão mobiliária sob a ótica do registro. E nós pesquisamos, tentamos achar uma doutrina no Brasil que falasse desses princípios. E nós achamos uma única tese de doutorado do Dr. Francisco Medina, que trabalhou bem esses princípios. Nós não achamos mais nada dentro do direito brasileiro para tratar disso. Então, acho que isso é um ponto muito importante de expor para as pessoas entenderem o que acontece. Então, vamos lá. Nós temos funcionando princípio do consenso ou princípio da tradição. O que é isso? O princípio do consenso, detalhe, não se confunde com o nosso princípio do consensualismo, isso é um detalhe importante, são coisas diferentes. O princípio do consenso significa que o contrato por si só é apto para transmitir a propriedade. Então, consequentemente, nós já conseguimos vislumbrar que o princípio do consenso, ele está sempre presente nos sistemas de título, certo? Ele é inerente ao sistema do título. Por outro lado, o princípio da tradição significa que, para que se efetive a transmissão da propriedade imobiliária, deve ser praticado um ato de registro. Então, nós já percebemos que o princípio da tradição está presente nos sistemas que contêm o modo. Então, tanto só o sistema do modo, quanto o sistema de título e modo. Princípio da unidade e da separação. Para a gente entender esses princípios, nós devemos relembrar a separação existente entre direito obrigacional e direito real. São dois mundos que, obviamente, se completam, mas que possuem análises específicas. O princípio da unidade significa que, no instrumento utilizado para realizar a transmissão da propriedade, já está presente tanto a parte de direito obrigacional quanto a parte de direito real, ou seja, está presente ali a vontade das partes com relação à forma como elas cumprirão aquela obrigação. Então, por exemplo, num contrato de compromisso de compra e venda, a forma como se dará o pagamento, as parcelas, os prazos e tudo mais, e, ao mesmo tempo, a vontade da transmissão da propriedade em si, dentro do mundo do direito real. Em contrapartida, quando se adota o princípio da separação, nós temos dois momentos, dois instrumentos à parte, para que seja feita essa cisão da manifestação da vontade dentro do direito obrigacional e da manifestação da vontade dentro do direito real, certo? Existe até uma discussão doutrinária no Brasil, se o Brasil adotaria, na verdade, o princípio da unidade ou o princípio da separação. Leonardo Brandelli, por exemplo, ele afirma que nós adotamos o princípio da separação. O professor Vitor Kimpel, por exemplo, afirma que nós adotamos o princípio da unidade. É uma discussão doutrinária, mas até o fundamento de que nós adotaríamos o princípio da unidade é porque os nossos contratos, eles já contêm essa manifestação de vontade de transmitir o negócio. Não é necessário se realizar um outro instrumento para isso. E, por fim, o princípio da causalidade, o princípio da abstração. Aqui também nós devemos trabalhar com negócio obrigacional, negócio real, para entender que, quando o sistema adota o princípio da causalidade, existirá uma correlação entre o negócio obrigacional e o negócio de direito real. Então, eles estão interligados. Deve haver essa interligação entre eles, inclusive. Já no princípio da abstração, não. Então, para que o direito real exista, pouco importa o direito obrigacional. O princípio da abstração, ele é clássico do sistema do modo alemão. É o único país assim que adota efetivamente esse princípio. Nos demais países que nós estudamos, a regra é sempre o princípio da causalidade. Então, retomando, como que é o nosso sistema brasileiro agora dentro dessa análise dos princípios? O sistema brasileiro é o do título e modo, ou seja, é necessário um contrato, um título, e que esse título seja levado a registro na serventia extrajudicial. Logo, nós já percebemos que o princípio adotado é o princípio da tradição, necessidade do registro para que se efetive a transmissão da propriedade. Nós adotamos o princípio da unidade pela corrente majoritária, alguns aduzem que seria o princípio da separação, e, logicamente, o princípio da causalidade.
até porque num sistema de título e modo sempre tem que haver essa causalidade, senão ficaria inviável você registrar um título, sendo que não existiria uma correlação entre eles. Então, essa é a regra do sistema brasileiro. Tradição, unidade e causalidade, certo? O que acontece? Por que eu estou explicando tudo isso? Para entender o compromisso de compra e venda, nós precisamos entender que o Brasil, na verdade, nem sempre adotou o sistema do título e modo. O Brasil, na verdade, até 1916, adotava o sistema do título, herdando toda a legislação portuguesa, né, que foi o que influenciou toda a Constituição das leis brasileiras. Então, nós adotávamos o sistema do título. A gente consegue perceber essa adoção, ela nunca foi feita de forma expressa em alguma lei. Então, a gente nunca vai achar lá, se transmite a propriedade pelo mero contrato. Não existe essa dicção em nenhuma lei. Mas a gente percebe isso em alguns artigos das leis que tratavam das serventias judiciais, hipoteca e tudo mais. Uma delas, eu trouxe aqui, coloquei no slide para vocês, é o artigo 257 do Decreto 3.453 de 1865. Ele falava que, até a transcrição, que é o atual ato de registro, os referidos atos praticados ali entre as partes valem só para as partes contratantes. O que isso significa? É abstrato da gente compreender assim só com uma leitura. O que acontece? Num sistema de título, existe uma cisão de como é encarada a propriedade, dos efeitos da propriedade. Então, num sistema de título, nós temos uma propriedade inter partes e uma propriedade erga omnes. Por que isso ocorre? Num sistema de título, o mero contrato já é suficiente para transmitir a propriedade, certo? Então, as partes contratantes têm a ciência de que foi efetivada aquela transmissão e realmente foi. Para elas, aquilo é totalmente válido. Mas qual que é a função do registro nesses países, do registro imobiliário? É justamente dar ciência a terceiros. Então, o que acontece? As partes fazem o contrato, beleza, transmitiu, já está tudo em ordem. Para elas, efeitos interpartes. Para que os terceiros tenham conhecimento disso, é necessário registrar para que isso gere efeitos erga omnes. Por isso, até, um terceiro de boa-fé que consultou a matrícula imobiliária dos países do sistema do título, ele não vai poder sofrer as consequências se existia uma propriedade interpartes e ele não tinha conhecimento, porque as partes não registraram, por mais que aquela propriedade realmente tenha sido efetivamente transmitida. Já aqui no Brasil, atualmente é diferente, porque como a propriedade ela só se transmite com registro, automaticamente os efeitos já são tanto interpartes como erga omnes. Não existe essa divisão aqui no Brasil. Já é erga omnes por si só e vale para todo mundo, inclusive para as próprias partes. Só que anteriormente, quando o Brasil adotava o sistema do título, a lei previa justamente isso, essa divisão de efeitos. Então, previa que até que as partes registrassem, valeria apenas interpartes. Se registrassem, valeria erga omnes. Assim que a gente consegue perceber que o Brasil adotava o sistema do título. Muito bem. Só que, em 1916, o Clóvis Bevilacqua, quando foi elaborar o novo Código Civil, ele resolveu trocar esse sistema e passar para o sistema atual que nós temos hoje, do título e modo. Por que ele fez isso? Eu afirmo isso para vocês porque ele fala isso expressamente nos livros de direito civil dele. Ele sentia uma insegurança jurídica muito grande com isso, com essa divisão de interpartes erga omnes, porque as pessoas não tinham costume de levar para o registro. O registro imobiliário no Brasil, inclusive, era muito recente. O registro imobiliário no Brasil surgiu só na segunda metade do século XIX. Então, ninguém levava registro. Então, ficava essa coisa, só existe a propriedade interpartes, ninguém tem ciência de nada, e ele via que isso gerava uma insegurança jurídica mesmo. Por isso, ele resolveu se inspirar no sistema alemão, que era do modo, fez uma mescla e criou esse sistema do título e modo para o Brasil. E a gente percebe essa mudança no artigo 530 do Código de 16, que fala: adquire-se a propriedade imóvel
pela transcrição do título de transferência no registro de imóveis. E essa dicção, ela foi mantida pelo nosso Código Civil atual, no artigo 1245. Mudou um pouco, mas a previsão legal é a mesma. Um outro detalhe que eu gostaria de falar aqui para vocês, só para fechar esse entendimento do sistema registral brasileiro, é a questão do folio pessoal e do folio real. Não interfere diretamente no compromisso de compra e venda, mas acho que é um ponto importante para que as pessoas entendam como que funciona. Ainda quando nós passamos a adotar o sistema do título imóvel em 1916, o nosso registro imobiliário, ele era organizado pelo folio pessoal, ou seja, eram organizadas pelos titulares. Então, se eu quisesse saber uma propriedade, eu teria que ir lá e consultar o titular dela. Eu não consultava o imóvel, eu consultava o titular. Já atualmente, depois da entrada em vigor da Lei 6.015 de 73, que entrou em vigor em 76, a Lei dos Registros Públicos, o nosso sistema passou a ser do folio real, muito mais organizado, tem muito mais sentido na sociedade atual, que quando a gente quer saber uma informação do imóvel, nós vamos e consultamos a matrícula do imóvel. Então, foi criada a matrícula, que é como se fosse esse documento do imóvel, onde são anotados, averbados e registrados todos os acontecimentos relativos ao imóvel. Então, atualmente, a base da consulta é o imóvel e não mais a pessoa. Existe o livro 4, que é listado por pessoas ainda, mas a base é o livro 2, que é o livro das matrículas, certo? Só um detalhe. Então, vamos retomar, para finalizar aqui essa parte dos sistemas registrais, como que é o nosso sistema brasileiro atual, só para entendermos. Era do título, passou a ser do título imóvel em 1916. Base de folio real, consulta direto na matrícula do imóvel. A propriedade tem efeito erga omnes, não existe cisão inter partes erga omnes. A regra é que o registro é constitutivo da propriedade, justamente porque a nossa lei prevê que, como regra, precisa registrar o título para que se efetive a transmissão imobiliária. Nós temos exceções, lógico, inclusive o Brasil tem um monte de exceção. Caso mais clássico, uso capião, sucessão. O Brasil tem várias exceções, mas a regra é que o efeito é constitutivo e não declaratório. E se tem uma presunção relativa de veracidade, que significa que presume-se que as informações contidas na matrícula do imóvel são reais, refletem a realidade, mas é possível que se apresente prova em contrário, certo? Então, esse é o nosso sistema registral brasileiro. Por que eu contei toda essa história do sistema registral e nananã? Porque o compromisso de compra e venda, ele é resultante da mudança do sistema registral brasileiro. O compromisso de compra e venda é um contrato essencialmente brasileiro que surgiu por conta dessa mudança nos sistemas registrais. Então, vamos nos situar historicamente para entender o que acontecia. Vamos lá. Brasil foi colonizado em 1500, etc. Então, nós passamos séculos adotando as regras do direito português. Séculos, literalmente. Então, todas as pessoas sempre acreditavam que, para elas terem a propriedade, bastava que elas fizessem um contrato. E a gente percebe que isso tem reflexo até hoje. Por quê? O que as pessoas falam? Se eu tenho a escritura, eu sou dono. Mas não é verdade. Para ser dono, você precisa registrar sua escritura na matrícula do imóvel. Mas as pessoas não sabem disso, ninguém sabe, muitos juristas não sabem disso. E por quê? Porque quando o Clóvis Bevilacqua fez a mudança de sistema, ninguém parou para explicar para ninguém que o sistema tinha mudado. Então, as pessoas acreditam realmente que se elas fizerem escritura pública, elas são donas. E pode ver por que tem tanto imóvel irregular no Brasil. Esse é um dos grandes motivos. Porque as pessoas não levam a registro. Elas acham que a escritura já é suficiente. Então, o que aconteceu historicamente? Nós temos uma situação de crescimento populacional e, consequentemente, um crescimento de projetos de incorporação imobiliária a partir da década de 10, 20, 30. E pessoas acreditando que fazer o contrato já era suficiente para que elas fossem donas. Então, nós tínhamos essa situação.
Só que o que acontece? O contrato não é suficiente para que ela seja dona mais. O incorporador, empresas em crescimento, resolveu se aproveitar disso, e isso aconteceu na prática mesmo. Incorporadores se aproveitando dessa situação de insegurança jurídica dentro do país. Porque o que eles faziam? Eles faziam um contratinho, só que esse contrato, ele não era registrado, e o incorporador nem ia querer registrar, inclusive, porque só existia a compra e venda. Só a compra e venda podia entrar no registro imobiliário, e você só faz uma compra e venda quando o valor inteiro está pago. E lógico que ninguém paga um imóvel à vista. Pouquíssimas pessoas pagam um imóvel à vista, tem que pagar parcelado. Então, você só vai fazer o contrato de compra e venda efetivamente depois que tiver tudo quitado. Então, a gente tinha isso, contratos que não valiam, que não eram levados a registro, porque nem podiam entrar no registro imobiliário, e o incorporador se aproveitava dessa situação, e o que ele fazia? Ele pegava o mesmo imóvel e alienava para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Porque não tinha como saber, estava tudo em nome do incorporador ainda, como é que alguém ia saber que aquele imóvel já tinha sido alienado e que tinha um comprador pagando parcelado? Ninguém ia saber. Então, ele fazia várias alienações ao mesmo tempo. Ou então, rescindia o contrato com o primeiro comprador, devolvia os valores desatualizados, sem multa, sem nada, simplesmente rescindia e recolocava o imóvel no mercado a preços mais altos, justamente porque o mercado estava em crescimento constante. Então, de um ano para o outro, já mudava muito o valor do imóvel dentro de um centro urbano. Então, essa foi a nossa realidade prática. Foi isso que aconteceu. Por isso, o Brasil se viu obrigado a criar a figura do compromisso de compra e venda, compromisso irretratável de compra e venda, no termo jurídico completo. O compromisso de compra e venda foi criado pelo Decreto-Lei 58, em 1937, que passou a permitir justamente essa compra de forma parcelada. Então, promitente e vendedor aliena o bem de forma parcelada ao compromissário comprador e de forma irretratável. Isso é um detalhe muito importante. De forma irretratável, ele não ia poder simplesmente rescindir um contrato. Teria que ter um motivo para rescisão, ou ele teria que pagar uma série de multas, atualizar, correção monetária e tudo mais. Então, a intenção foi que parasse de ser festa, basicamente. Então, foi criada essa figura. Então, agora existia uma forma contratual para que as pessoas pudessem comprar o imóvel de forma parcelada e não corressem o risco de simplesmente o incorporador rescindir o contrato no meio. Então, quais são os efeitos do nosso compromisso de compra e venda? Irretratabilidade, como eu já apontei. Outro efeito que foi inserido posteriormente pela súmula 239 do STJ é a adjudicação compulsória, porque ainda tinha muito incorporador que, mesmo com o término do pagamento, não queria dar o imóvel de uma vez para o compromissário comprador. Então, passou a existir a possibilidade de ingressar com uma ação de adjudicação compulsória e de pleitear uma emissão na posse também, certo? E qual que é o maior efeito, o efeito mais importante do compromisso de compra e venda? Possibilidade de ser levado a registro para gerar efeitos erga omnes, para que todos tenham conhecimento de que aquele contrato existe. Por que eu digo possibilidade? O contrato de compromisso de compra e venda, ele não é obrigatório de ser levado a registro. Isso é um detalhe importante. As pessoas não são obrigadas a registrar, mas elas podem, porque antes não tinha previsão legal para que o contrato de forma parcelada fosse registrado. Até porque o rol de atos, negócios que podem ser registrados, ele é taxativo na Lei 6.015, a Lei dos Registros. Taxativo no artigo 167, inciso 1. Não é exaustivo, mas é taxativo. Então, você precisa que esteja descrito lá, ou em alguma outra lei esparsa, que determinado tipo de negócio pode ser levado a registro na serventia de registro de imóveis. E o compromisso de compra e venda pode ser levado a registro e gerar oponibilidade erga omnes.
Isso é algo feito para que o próprio compromissário comprador se proteja, porque todas as pessoas que forem interessadas no imóvel, elas são obrigadas a consultar a matrícula e elas vão ver que aquele imóvel já foi alienado, certo? Só para pontuar um pouquinho mais do compromisso de compra e venda, coloquei aqui a questão da natureza desse contrato, que ela é uma questão ainda debatida na doutrina. Alguns dizem que o compromisso de compra e venda tem natureza preliminar, pré-contratual, mas isso não se adota porque, num contrato preliminar, nós temos duas cargas volitivas. Primeiro, uma manifestação de querer contratar no futuro e depois a efetiva manifestação da vontade em contratar. No compromisso de compra e venda não tem isso, você faz uma única manifestação de vontade em contratar de forma parcelada. Alguns dizem que seria um direito de propriedade, porque a partir do momento em que você registra o compromissário comprador, ele já tem um direito de atuar como proprietário da coisa, mas não funciona bem assim na prática. Outra tese defendida pelo Silvio Rodrigues é de que seria um direito real de fruição, porque o compromissário comprador, quando faz o contrato, ele passa a ter direito de fruir do bem, e alguns dizem que seria um direito real de garantia. Por quê? O imóvel em si, ele é a própria garantia do negócio. Então, se o compromissário comprador não pagar, o imóvel já serve de garantia para o promitente vendedor. Mas a tese mais adequada e a tese que prevalece, mais adotada na doutrina, é a do Orlando Gomes, que, na verdade, o compromisso de compra e venda é um direito real de aquisição sui generis. Então, ele é um direito que pode ser registrado, constituído efetivamente como direito real, e ele é sui generis. Ele não é nem de fruição nem de garantia. Sui generis é o direito real de aquisição. Então, você tem um direito real de adquirir esse bem de forma parcelada, certo? E eu coloquei aqui para vocês o artigo que permite que o compromisso de compra e venda seja registrado. O 67, inciso 1, item 9, da Lei de Registros Públicos. Bom, entendendo o que é o compromisso de compra e venda, como ele funciona e como ele surgiu, nós vamos agora trabalhar um pouquinho a Lei do Distrato de 2018, que pontuou mudanças no compromisso de compra e venda por conta de um contexto histórico atual. Então, o que eu tentei, na verdade, apontar aqui para vocês é como que o compromisso de compra e venda surgiu e como que ele está hoje, quais foram as mudanças relacionadas, principalmente nesse aspecto notarial e registral. Então, vamos lá. Nós vimos lá atrás que nós tínhamos um crescimento muito grande do mercado imobiliário. Só que nos anos atuais, anos 2000, o que nós temos em contrapartida? Um desemprego crescente. É como se tivesse virado o oposto. Lá nós tínhamos um crescimento imobiliário, pessoas adquirindo imóvel e tudo mais. Atualmente, nós temos pessoas perdendo o emprego e deixando de pagar os contratos. Pessoas deixando de pagar o imóvel que elas adquiriram. E isso é uma realidade. Infelizmente, o Brasil tem milhões de desempregados, milhões literalmente. E esse número cresceu muito nos últimos 10 anos. E o que a gente observou efetivamente nos últimos 10 anos? Várias incorporadoras falindo. Nós vimos vários empreendimentos inacabados. Eu até falo, até no condomínio onde o meu namorado mora, tem um prédio lá pela metade. Está lá a construção largada, porque a incorporadora do condomínio dele faliu no meio. Então, eles nunca terminaram a construção. Tem lá a base só construída. Então, isso é uma realidade mesmo dentro do Brasil. Um monte de prédio, a gente vê um monte de prédio abandonado pela metade, porque as incorporadoras faliram. E por quê? Porque as pessoas foram perdendo emprego e foram deixando de pagar. E se elas não pagam, logicamente não tem dinheiro para que a construção seja finalizada. Então, e assim, um detalhe, quando era feita a rescisão do compromisso de compra e venda, a resilição, na verdade, a jurisprudência afirmava
que no máximo seria retido pelo promitente vendedor 25% dos valores pagos até então pelo compromissário comprador. Então, basicamente, o promitente vendedor, ele calculava toda a incorporação imobiliária dele com base nas unidades que ele vendeu antes de começar a construção e contava com aquele dinheiro. Só que no meio, metade daquelas pessoas que compraram desfaziam um contrato e ele podia ficar só com 25% do que a pessoa tinha pago. Ou seja, ele tinha reduzido em 3/4 a verba. Por isso que não dava certo. E, além disso, isso ia gerando conflito, porque vários incorporadores atuavam em mais de uma incorporação ao mesmo tempo, e eles iam pegando o dinheiro daqui para usar lá, aí pegava de lá para usar aqui, isso ia gerando uma confusão enorme de patrimônios. Então, eles faziam uma mistura nas incorporações e ficavam sem dinheiro para finalizar as construções. Essa foi a realidade que se instalou. A lei do distrato, em 2018, ela veio para tentar consertar de alguma forma essa situação. E qual foi a principal ferramenta dentro do direito notarial e registral que ela utilizou para tentar consertar isso? Foi a questão do patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Basicamente assim, eu coloquei um conceito mais formal aí no slide, mas só para entender. O patrimônio de afetação, ele é um conjunto de bens e direitos que o titular pega e coloca parte do patrimônio dele. Fica um patrimônio fechado num limbo para que seja utilizado para a consecução de uma finalidade específica. Então, esse conjunto de bens e direitos que ele retirou ali do patrimônio dele passa para um limbo jurídico e ele fica reservado para a consecução de uma finalidade. Dentro da incorporação imobiliária, basicamente é pegar todo o dinheiro que o compromissário comprador investe, colocar num patrimônio de afetação, ou seja, esse dinheiro que o compromissário comprador está usando para pagar as parcelas, não passa a ser de titularidade, efetivamente, do incorporador. Ele passa a ser um patrimônio de afetação que vai ser utilizado exclusivamente para a consecução daquela incorporação. Então, gera uma incomunicabilidade ali, é uma separação mesmo. O patrimônio de afetação, um detalhe que eu acho legal de falar, é que todo mundo associa o patrimônio de afetação apenas à incorporação imobiliária. Inclusive, a doutrina, quando você vai ver um conceito de patrimônio de afetação, ele está sempre ligado à incorporação imobiliária. Mas ele não é exclusivo da incorporação imobiliária. Existem várias situações de patrimônio de afetação no Brasil. O bem de família voluntário, por exemplo, é um patrimônio à parte, um imóvel separado pelo titular, que vai servir a finalidade de virar moradia da família, é uma alienação fiduciária em garantia, é um fundo de investimento. Era o caso do DOT, por exemplo. Existe uma série de patrimônios de afetação possíveis. Mas ele é sempre tratado muito ligado a essa ideia da incorporação imobiliária e que a gente está tratando disso mesmo. Inclusive, a possibilidade de se fazer um patrimônio de afetação dentro da incorporação imobiliária foi previsto dentro da lei das incorporações imobiliárias. Ele foi inserido lá pela lei 10.931 em 2004. Mas até então ele não vinha sendo muito utilizado. E a lei do distrato tentou justamente estimular a utilização dele. Então, ele já existia, ele já era um instituto possível, mas a lei do distrato tentou estimular isso. Então, só para finalizar essa conceituação do patrimônio de afetação, o que ele é? Ele é um patrimônio apartado do patrimônio do titular, um conjunto de bens e direitos apartados, que ganha uma autonomia funcional para a consecução de uma finalidade específica a qual ele foi destinado. Ele tem como característica também a temporariedade, então ele vai existir até que aquela finalidade a qual ele foi destinado seja efetivamente concluída. Ele é incomunicável com o patrimônio da pessoa que o criou e ele é impenhorável com relação às dívidas da pessoa que o criou. Então, para que foi isso, justamente? Como o incorporador, ele pode ter dívidas diversas, para que não aconteça de a dívida de uma incorporação penhore o patrimônio destinado a outra incorporação, existe
esse afastamento, justamente ele se torna impenhorável com relação a outras dívidas. Ele só pode ser penhorado por dívidas feitas por aquela construção específica que ele está destinado, certo? E qual que foi o estímulo que a lei do distrato colocou para tentar melhorar essa situação de toda dessa falência das empresas e estimular a utilização do patrimônio de afetação para isso? Esses quadrinhos aqui, até, como eu falei, eu peguei do Tratado Notarial e Registral, volume 5, do professor Vitor Kimpel. É muito bom esse livro, inclusive, porque tem vários quadrinhos esquematizados, mas só para vocês entenderem como que ficou, o que a lei do distrato previu efetivamente para os casos de inadimplemento, tanto por parte do promitente vendedor, quanto por parte do compromissário comprador. O que aconteceu? Vamos supor que se trate de um inadimplemento do promitente vendedor. Nós temos duas opções. O inadimplemento, efetivamente, é o atraso dele na entrega da obra, né? E esse atraso por mais de 180 dias. Inclusive, isso é um detalhe interessante, que a lei do distrato já colocou ali na lei que o incorporador pode atrasar até 180 dias para entregar a obra. Então, passou a considerar isso um atraso razoável. Então, ele pode, até ali está tudo tranquilo, é como se ele ainda estivesse dentro do prazo. Passou 180 dias, ele não entregou, aí sim ele está em mora. O que acontece? Tem duas opções. Eles podem resolver o contrato, desfazer o contrato, nesse caso ocorre justamente restituição do valor integral pago, pagamento de multa estabelecida no contrato, e esses dois pagamentos devem ser pagos em até 60 dias. Mas se as partes optarem por manter o contrato, então o compromissário comprador falou, não, quero o imóvel mesmo atrasado, o promitente vendedor vai ter que pagar multa de 1% sobre o valor já pago por cada mês de atraso pro rata dia, certo? Então, caso do inadimplemento por parte do incorporador é mais simples. Agora vamos para o inadimplemento do compromissário comprador, que é o problemático, que é o que vem gerando falência. Então, nós temos duas situações. Nós temos a situação em que as partes optaram por não instituir patrimônio de afetação, que é basicamente continuar da forma como já vinha, não tem grandes diferenças. Quando elas não pactuam patrimônio de afetação, caso o compromissário já esteja emitido na posse e ele deixe de pagar, ele tem que restituir o valor em até 180 dias e o promitente vendedor pode reter até 25% do valor já pago. É a regra. Então, porque antes ficava aquela discussão jurisprudencial, quanto por cento pode reter e tudo mais, agora a lei estabeleceu a regra. É isso, 25% do valor já pago. Caso o compromissário esteja emitido na posse, ele também vai precisar reter IPTU, despesas condominiais, tempo de fruição e outros detalhes. Mas o que importa aqui para a gente é essa questão do 25% do valor já pago. Mas, se nós tivermos uma incorporação imobiliária, um compromisso de compra e venda, em que se o regime de patrimônio de afetação, olha a diferença. A retenção pode ser até de 50% do valor já pago. 50%, querendo ou não, é o dobro do que podia ser retido. Inclusive, não é assim, né? Às vezes é mais que o dobro, porque muita jurisprudência dizia que podia reter 10%, 15%, 25% era muito. Agora, se você pactuar regime de patrimônio de afetação, você pode reter até 50%. E qual que é o benefício disso? É um benefício mútuo. Esse é o legal da lei do distrato. Ela trouxe um benefício mútuo para o compromisso de compra e venda em regime de patrimônio de afetação. Por quê? Ao mesmo tempo que o compromissário comprador está protegido, porque ele vai ter a certeza de que aquele investimento que ele está fazendo só vai poder ser utilizado para construir aquela incorporação, inclusive, a própria lei da incorporação imobiliária prevê que existe uma comissão constituída pelos compromissários compradores que podem fiscalizar, devem, inclusive, deve haver essa comissão, fiscalizar toda essa situação, ver se realmente o dinheiro investido
está sendo utilizado para aquela construção. Então, eles podem analisar tudo isso. É feita uma assembleia, é eleito todo mundo que vai participar dessa comissão, mas essa fiscalização ocorre na prática. Então, o compromissário comprador está protegido nisso. Em contrapartida, o promitente vendedor, ele está protegido no sentido de que, caso a pessoa pare de pagar, ele pode reter até 50% do que já foi pago. Então, ele tem uma garantia mínima ali. Não fica mais no limbo de, ai, meu Deus, quanto eu vou poder reter? Nossa, várias decisões ao mesmo tempo, eu vou ficar sem verba para construir. É um benefício mútuo. Assim, efetivamente, a lei do distrato é muito recente, ela tem menos de 3 anos. A gente não sabe se isso vai solucionar todos os problemas, mas é um bom estímulo. E, assim, faz muito sentido. É uma proteção muito interessante para ambas as partes. Então, eu quis trazer esse tema para vocês, que inclusive agora finalizou. Eu quis trazer esse tema para vocês, por se tratar de algo muito cotidiano. O compromisso de compra e venda é muito cotidiano. Ele está presente nas nossas vidas mesmo. Todo jurista vai se deparar com algum contrato disso em algum momento. E para a gente entender também o que acontece com o compromisso de compra e venda, de onde ele surgiu, quais que são as possibilidades dele, o que a gente pode pactuar dentro dele ou não, quais são as leis a respeito dele. Então, tentei mostrar um pouquinho para vocês disso e relacionando justamente ao nosso sistema registral. Então, acho que era isso, e espero que vocês tenham gostado da exposição. Muito bem, parabéns, professora Natália Soller, pela sua exposição. Eu passo agora a palavra à professora Elaine. Olá, professor. Bem, eu renovo aqui meus agradecimentos à Faculdade Damásio pela excelente iniciativa de tornar possível a realização dessas aulas especiais, que muito tem contribuído para os conhecimentos dos nossos alunos e de toda a comunidade jurídica. Meus agradecimentos e também meus sinceros cumprimentos à professora Natália Soller pelo brilhantismo, clareza e concisão da sua aula. Parabéns, foi muito, muito interessante, o tema maravilhoso, é uma excelente aula. Saiba que é uma satisfação muito grande, e enquanto professora aqui também da graduação da Faculdade Damásio, saber que a senhora foi uma aluna aqui dessa instituição, foi uma ex-aluna, tá? Muito sucesso e meus cumprimentos, mais uma vez. Aproveito aqui também para registrar meus mais sinceros agradecimentos ao professor Vitor Kimpel, pelas suas aulas, pela sua participação efetiva aqui, por ter também nos indicado aqui vários outros professores. Professor, muito obrigada aqui pelo suporte que o senhor tem nos fornecido na disciplina de Direito Notarial e Registral. Muito obrigada. Meus mais sinceros agradecimentos a todos. Até, pessoal. Muito bem, eu passo a palavra agora, agradecendo a professora Elaine, passo a palavra à professora Natália Soller para as suas considerações finais. Obrigada, eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade de dar uma aula para a Damásio, que é minha faculdade querida, né? E agradecer muito aos professores, professor Zakimi, professora Elaine, e também ao professor Kimpel, porque todo esse conhecimento que eu adquiri foi parte disso, e espero ter ajudado de alguma forma. E é isso, agradeço de verdade, espero que a aula tenha sido boa, que todo mundo tenha gostado. Muito bem. Vez ou outra eu quebro um pouco o protocolo aqui, para nós juntarmos na tela. Vou pedir para a técnica colocar as duas professoras aqui no vídeo. Vamos fazer uma selfie, né? Uma selfie metade presencial, metade remoto, não importa, mas depois eu encaminho para as professoras aí a selfie, publico também nas minhas mídias sociais, no Instagram, Facebook, para, na verdade, registrar a alegria deste momento. Professor, não tenho mais idade para isso, mas não, tudo bem. Fique tranquila, fique tranquila.
Muito bem, muito obrigado. Depois eu encaminho as fotos aí. A foto ficou fantástica. Não por este que tirou, mas seguramente pelas duas que estão aparecendo aqui também na imagem. Muito obrigado. Agradecemos. E a vocês que estão nos assistindo pelo canal da TV Damásio no YouTube, não saia daí. Não saia daí antes de fazer a inscrição no canal da TV Damásio, né? Clica aí, inscreva-se, clica também no sininho para ser notificado, para ser lembrado, portanto, de todos os nossos vídeos, as nossas aulas, e também dá um like aí neste vídeo para todos nós, né? Porque isso é importante, né? Para nós propagarmos aqui o vídeo, nos incentiva, portanto, no trabalho realizado. Eu quero agradecer a todo o pessoal da área técnica aqui, dos estúdios Damásio, né? Por toda a dedicação, todo o empenho, né? Para fazer chegar até você que está nos assistindo o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão. Então, os meus cumprimentos, a minha alegria e satisfação de poder aqui trabalhar em conjunto com os professores daqui do curso Damásio e também com esses grandes profissionais dos nossos estúdios aqui da TV Damásio, toda a área técnica, o nosso muito obrigado. A professora Elaine, os meus agradecimentos pela sua participação aqui conosco, a professora Natália também, os meus agradecimentos. Professora Natália, já fica desde já convidada, né? E como a gente está no meio jurídico, é um convite meio intimação, coisa que só quem é da área que entende, né? Já está aqui, né? Convidada, meio que intimada, portanto, a nos apresentar um outro tema no futuro, e futuro próximo, diga-se de passagem, né? Aqui para a nossa TV Damásio, sobre o direito registral e o direito notarial. A todos vocês, portanto, que nos assistem, muito obrigado. E não esqueçam, vão navegando aqui, portanto, no canal da TV Damásio, você vai encontrar nas aulas especiais um outro vídeo, um outro tema do seu interesse, da sua predileção, para você aprofundar aí o seu conhecimento. Grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima vez.